Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer demais vocês, pois a gente conseguiu chegar à nossa meta de 500 inscritos. Não só chegamos, como praticamente dobramos ela. Então acredito que até o final desse mês a gente chegue até 1000, né? Eu acredito. E o que a gente tem pra hoje é obra nova. E uma que eu tenho certeza que vocês vão gostar, pois eu gosto bastante dela. E é sobre um curandeiro overpower. Então já pega a pipoca, um suco ou um refrigerante para acompanhar e bora pro vídeo. Então nossa obra começa dizendo que há 100 anos atrás, um cometa de outro mundo caiu no reino demoníaco. Porém, esse não é o fim. Uma criatura imensa em frente a alguém ajoelhado, que pede a ele para que ele fale qual que é seu último desejo. O que ele queria tanto que precisou chegar até este demônio dragão. Ele fala que ele quer o lugar de onde eles o tiraram, o lar dele. Ele quer voltar para lá. Voltar? Se para alguém que arriscou a própria vida para desafiar ele, até que é um desejo bem trivial. Então ele diz que mesmo que seja um desenho que não pode ser realizado, ele o perseguiu até lá. E o poder para voltar para sua casa é o orbe dimensional, que está dentro do seu coração. Então o garoto pergunta se ele tem noção do quanto ele se esforçou para achar isso. E que foi por 100 anos, 100 longos anos, nesse maldito mundo. Nisso o dragão tá prestes a finalizar ele, para que ele então agradeça, pois ele dará cabo da sua vida inútil agora. E o garoto sorri, dizendo que sim, que agora ele finalmente pode acabar com tudo, já invocando uma aura dourada, com um dragão prestes a pisotear ele completamente. E um círculo mágico aparece no chão, brilhando tudo. O cara bangou o dragão praticamente. E o dragão pergunta, o que é essa luz inquietante? Com o garoto pensando que os seus ferimentos estão se curando. O que choca o dragão, porque o cara simplesmente tá se curando do nada. Porém ele diz que não, que essa não é uma mera skill de cura, pois aquilo sim era uma regeneração. Com o garoto já parado em pé, jogando a capinha pra trás. Tá se sentindo Saitama, meu querido? Você tem muito cabelo pra isso. Ele pergunta como é que vai ser. Se ele vai dar ou ele vai ter que arrancar o coração do peito dele. E o dragão já tá se cagando de medo, falando que isso é impossível, pois aquele garoto não era um guerreiro qualquer. E o nosso protinha muito chat fala que vai contar até 3, já começando a contagem. Assim, saltando em direção ao peito do dragão, fazendo ele cuspir aquele suco de beterraba clássico, enquanto grita que a sua magia de cura não é normal. E o garoto atravessa o peito do dragão, dizendo que sente muito, pois o tempo dele acabou. E o dragão agoniza de dor, nisso caindo que nem bosta no chão. Então é dito que esse é o caçador Minsumu, um healer. E ele já tá segurando algo brilhante em sua mão, perguntando se então aquele era o orbe dimensional. Pois depois de todo esse tempo procurando, tudo que ele conseguiu foi um x-tudo de bolas do dragão do demônio. Enquanto prepara pra comer aquela orbe, jogando ela pra dentro. E assim que come, um círculo enorme aparece no chão, com ele dizendo que até que enfim, ele vai voltar para casa. E voltaria para os seus discípulos e para o seu irmão mais novo, para tão querida Terra. Isso o prota já tá deitado no gramado, tirando aquele cochilinho, e acorda, todo assustado, chamando pelo inquilino dele. Então ele pergunta se foi chamado, dizendo que ele estava ocupado vomitando na sua barriga por causa da tontura. E ele diz que felizmente esse cara parece ter atravessado em segurança também, chamando ele de bastardo inútil, dizendo que queria digerir ele logo, com aquilo perguntando se ele tem certeza, pois se o corpo dele for digerido, uma incrível... Porém ele pede pra ele calar a boca logo antes que ele vomite, perguntando se essa era a Terra. E o inquilino pergunta se ele não consegue nem reconhecer a própria casa. E ele fala que a paisagem muda bruscamente dependendo do lugar, e que o fluxo de mana parece igual o do de dentro do portal, mas aquilo dentro dele fala que ele fede igual um fracote, com o prota notando alguma coisa. Ele começa a brilhar em azul. Porra, que tava acontecendo com a mana dele? E o inquilino pergunta então se era tudo uma mentira, e que se eles vão terminar, com o garoto gritando muito puto, perguntando se essa merda ia acontecer de novo. E eu e o bichinho, alguma coisa dentro dele, tá confuso sobre essa história de novo. Na verdade eu tô confuso pra saber o que tá dentro dele, lá ele. E ele diz que deve ser um efeito colateral da viagem dimensional, que quando o tiraram da Terra e o colocaram em outro mundo há 100 anos atrás, os seus status foram diminuídos drasticamente também. E que nesse ritmo, ele deve estar em seus 15, não, talvez
talvez 20%. E aquela voz fala, 20%? Você tá de sacanagem? Se recupera logo antes que eu te mande embora. Porém, o Prota fala que não é tão simples assim, que da última vez ele levou décadas para recuperar toda a sua força. E aquilo fica bravo, perguntando, porra, décadas? Dizendo que esse contrato então não prestava. E com uma mana fraca e suja assim, ele não consegue usar as suas skills apelonas. E ele fala que não é como se ele não pudesse usar nenhuma skill. E já mudamos pra alguém xingando, falando que correu pela vida toda e perdeu todos os seus companheiros, perguntando se eles estão bem. Porém, isso não importava mais, já que ela tava correndo de um porco gigante segurando um taco de beisebol cheio de correntes e espinhos, com ela dizendo que ainda está nos andares iniciais. E por que diabos tinha um orc ali? Pedindo pra que alguém a ajude. Só que tem uma pedra que é do time inimigo no chão, que faz com que ela tropece e caia de cara, que já vira chorando, dizendo que acha que esse é o fim da linha pra ela. Porém, o nosso prota, muito sem expressão e tranquilo, estende o braço, diz ter uma pergunta pra ela, perguntando se ali era a terra, já vindo um monte de suco de beterraba na cara do protagonista. E ela, com a mão na cabeça, vira desesperada, dizendo que sim. E por quê? E vemos que aquela simples ação de estender o braço foi capaz de derrotar o orc. Então o prota continua perguntando se esse lugar é mesmo a Coreia. E ela fala, sim, é a Coreia. E pergunta em que ano eles estão. E ela fala que é 2037. Com ela notando que ele derrotou um orc apenas com um ataque. Então o prota já leva a mão ao seu queixo e pensa, 2037 pensando que foi sugado para outra dimensão em 2027. E nisso foram 100 anos no reino demoníaco, porém só 10 anos se passaram na Terra. Com ele perguntando quem é o presidente atual. O cara passa 100 anos em outra dimensão e a primeira preocupação dele é quem é o presidente. É o cara mais patriota que eu conheço de todos os manhwas. Então ela diz que o presidente de agora é o Choi Daisu, o que espanta o prota, perguntando se é realmente o Choi Daisu que ele conhece. Desacreditado, pois aquele caolho só pensava em músculos. E a garota tá totalmente chocada na frente dele, perguntando quem diabos é esse maluco, o que ele tava fazendo. Então o prota já arranja os dentes, perguntando se o bastardo do Choi Daisu chegou até a presidente, perguntando a ela se não tinha ninguém melhor do que ele. E a garota já acha que ele tá delirando, ou se ele por um acaso voltou no tempo. Porém, ele pede pra mudar de assunto, falando que o fluxo de mana dali tava um pouco suspeito, perguntando se eles estão dentro de um portal. E a garota, toda em choque, achando que ele é um completo maluco, fala que ali é só uma torre de tutorial. O protagonista, sem entender o que te acha uma torre de tutorial. E ela explica pra ele que apareceu de repente de uns anos pra cá, que é uma porta de entrada para caçadores, e que se ele quiser conquistar a torre como um caçador, ele pode despertar o seu potencial e ganhar skills. E dependendo do seu rank de despertado, ele pode se juntar a uma guilda famosa. E então o objetivo de todo mundo é vencer a torre o mais rápido possível. Então o prota já leva a mãozinha ao queixo e diz que na época dele, as pessoas despertavam normalmente sem precisar disso tudo. Então ela fala que isso é para caçadores da primeira geração. E ele diz que de qualquer forma, se ele quiser sair, ele tem que vencer a torre, certo? Perguntando quanto tempo geralmente leva. Ela diz que umas 8 semanas, mas alguns caçadores de elite conseguem 6, e que o recorde é de 3 semanas, realizado pelo prodígio da segunda geração, Ryu Jin-wan. Então ele, se aquecendo, pergunta, 3 semanas, é? Então do nada aparece um tigre branco com um olho na testa? E ela se pergunta se ali tinha um tigre troll. E cara, o design desse tigre troll aqui, ó, trava-língua tá bom. O design desse bicho aqui tá absurdo, cara. Que lindo. E assustador, mas é lindo. Enquanto ela pensa que eles têm que correr agora. E o prota tá ali, de olhos fechados e bracinho cruzado, falando, 3 semanas é um pouco demais. E fala que por causa dos efeitos colaterais da viagem dimensional, o fluxo de mana e seus movimentos parecem um tanto lento. E ela desesperada, perguntando se ele não aprendeu na academia que quando encontrar um tigre troll, você deve correr imediatamente. E no que ela fala isso,
algo se move extremamente rápido. E é o tigre, prontinho pra deixar dois manos muito tristes. E o Prota tá ali embaixo, tranquilinho, enquanto a menina já tá totalmente desesperada ali, já aceitou a morte. Ele fala a Char não ter outra escolha, e que ele vai definir um prazo mais curto. E com um balançar de braços, ele dá um tabefe na cara do tigre, que quebra os dentes do coitado. Meu Deus, jogou longe. E ele dá um prazo de 5 dias, falando que isso deve ser o ciente. E já partimos para outro momento, com alguém chamando pelo capitão, dizendo que alguém acabou de sair da torre do tutorial. E o capitão se chama Missing Jun, que ele é o mestre da guilda Empire. Ele fala, eu acho que faz umas 8 semanas que eles entraram, então nada mal. Só que um deles não fazia parte do grupo original, perguntando de qual grupo ele veio. E a garota diz que ele não conta em nenhum dos registros de entrada, e que além disso, ele está causando um alvoroço. Então o capitão olha pro tablet, se perguntando se era realmente o irmão dele. E a garota parece ainda tá seguindo o nosso prota, tá meio espantada, perguntando se isso era uma brincadeira, pois alguém havia concluído a torre de tutoriais em apenas 5 dias. Ele diz que lutar definitivamente ajuda a recuperar mais rápido, porque ele sente que recuperou uns 25% da sua força. Enquanto aparece tutorial completo, calculando status e analisando a compatibilidade das skills, dizendo que é impossível mensurar. Ele tá dando um sorrisinho e sabe que amassou completamente. Então, o portal está se abrindo à frente dos dois. E ela pede para que ele espere por ela. Então ele nota que finalmente voltou para Seul. Já do outro lado do portal, fora da torre, tá todo mundo murmurando sobre o que aconteceu, com um bombadão perguntando que barulheira é essa. E alguém disse que o portal acabou de se abrir. Tem algumas coisas estranhas. E ele pergunta se é aqueles dois. E diz achar que já viu aquela gatinha na lista de entrada. Então ele vai até o cara e pergunta o que estava acontecendo ali. E o rapaz nota que ele é o líder da seção 2. E diz que é que esses dois acabaram de sair do portal. Mas esse mano aqui não tá nem na lista de entrada. O que deixa o cara pensativo. Pois é um cara alegando ter concluído a torre sem nenhum arranhão. E isso não fazia sentido algum. E que aquele olhar de convencido dele tava dando nos nervos, perguntando se ele deve ter conseguido alguma skill insana, e pede pro mano se afastar, falando que ele vai cuidar disso, perguntando pra ele quem caralhos ele é, e o porquê que ele não tava com o nome na lista. Ele diz que não tá com o nome porque ele não entrou pela entrada, simples assim, ele só apareceu lá dentro, o cara não tem nem culpa disso. E ele tá gritando, falando que ele saiu por essa saída, então obviamente ele deve ter entrado por ela, pois não tem como alguém sair da torre sem ter entrado nela. Não faz sentido? E o Prota fala meio que aconteceu. E o cara já dá risada, perguntando se aquele garoto tava tirando ele pra otário. Enquanto a voz dentro do Prota, que chama ele de Lanchinho, diz que aquele fudido estava a fim de tomar uma surra. E o cara já bota o dedo na cabeça do Prota, lá ele, chamando ele de novato, dizendo também que achava que ele tinha despertado algum tipo de skill de disfarce ou coisa parecida, perguntando se ele tava tirando uma com a cara deles, dizendo também que se ele não quiser morrer, é pra ele parar com esse showzinho e admitir logo. E o Prota tá ali, bem suave, não fala nada. Enquanto o cara tá gritando sozinho, perguntando que cara de puto era aquela. E a voz dentro do Prota pergunta o que ele tava esperando. Porque era pra ele acabar com aquilo logo e sair dali. E o maluco surtando completamente, falando pra ele parar com essa putaria. E que se ele não parasse, ele vai arrancar o sorrisinho da cara dele na mão. Porém, o Prota dá uma risada na frente do maluco, falando que o cu dele tava com inveja da boca, de tanta merda que ele tava falando. Enquanto já ajeita o pescoço, com o cara gritando, perguntando se esse fudido tava ficando louco. E o Prota pergunta se ele vai dar uma surra nele ou não, pedindo pra ele calar a boca e vir pra cima. Nossa, mas a Prota vai arregaçar o maluco. Se o tigre branco tomou só uma, amigo, coitado desse aí. Falando pra ele parar de respirar de boca aberta, pois estava fedendo ali. E o cara, o cara que tá no 15º grau de ódio, tá prontinho pra sentar a mão no Prota, já preparando um soco, chamando ele de filho de uma
Ele partiu pro baixo calão. Com o Prota tranquilinho falando pra ele calar a boca de uma vez, perguntando se ele não sabe escutar, o que choca todo mundo que tava ali. Então, aparentemente, ele desceu o braço em todo mundo, enquanto aquela mina e o irmão dele chegam na sala, vendo aquele campo de batalha, com todo mundo caído no chão. Então o cara explica que aquele indivíduo que eles reportaram anteriormente causou uma leve perturbação, pois ele acabou brigando com o time de segurança e depois sumiu. Então o irmão pergunta se tem alguma filmagem dele nas câmeras. Então o maluco mostra, falando que essas eram as imagens da briga, quando tinha 3 caras partindo pra cima dele e no segundo seguinte, Prota tinha desaparecido e os 3 já tinham tomado um muquetão na cabeça. Então o cara diz que ele simplesmente derrubou 5 caçadores em questão de segundos e em seguida desapareceu, pois considerando que ele estava completamente invisível, ele poderia ser um caçador com skill de furtividade, né? Então o irmão dele fala que não, que ele simplesmente é insanamente rápido. O que choca o maluco, perguntando do que ele tava falando. Isso era impossível. E o maluco tá olhando pro tablet fixamente, falando que tem certeza que é o irmão dele, e que ele parece exatamente como era 10 anos atrás, ordenando pra que achem ele. E grita que coloquem uma ordem de busca se for necessário. Mobilize toda a guilda Empire para rastrear ele, e sob nenhuma circunstâncias vocês devem tentar capturar. Apenas digam que ele está sob a proteção de Min Sin-jun e tragam-o aqui, agora. Muito sério. Então todo mundo se mobiliza pra fazer isso. Então ele se pergunta onde o irmão dele estava esse tempo todo. Se ele foi sequestrado ou ficou foragido, se existe alguma explicação pra isso. E que se ele estivesse na Coreia, ele já teria o encontrado a essa altura. E nesse caso, qual seria o primeiro lugar que ele iria nessa situação? E a garota que tava junto com o Prota vai falar com o capitão, toda tímida. E ele pergunta se foi com ela que ele acabou de sair da torre dos tutoriais, né? E ela diz que sim, que apesar dela não ter feito nada, foi graças a ele que ela conseguiu sair dali. E que mesmo assim, os dois acabaram por despertar. E o cara diz que entende, dizendo que ela deve ter saído antes do esperado, o que significa ela ter conseguido alguma skill decente. E enquanto ela coça a cabeça, ela diz que não sabe se a skill é muito boa, mas ela conseguiu uma skill de rank A. E o rapaz pensa, rank A? Não fizemos a inspeção final ainda, mas talvez devêssemos recrutá-la agora, dizendo que eles vão oferecer os melhores termos possíveis para o contrato. E que tal entrar para a guilda Empire? E a garota fica toda alegre, toda contente. Que? Como assim? Empire? É sério? E já ia dizer que era uma grande honra. Porém, alguém aparece, falando que para uma guilda com o nome de Empire, eles agem como se fossem ladrões. Então Min-sun já vira pra ele, falando pra ele ter cuidado com o que ele fala. Caçador Ryu Jin-wan. Então ele dá de ombros e fala, poxa, pisei no seu calo, foi? Esse aqui tá com a carinha de protagonista, não tem, ó, olhinho colorido, parece um roxo, piercing, brinco, cabelo branco, terno small. Ele parece com o protagonista do Rei Absoluto, só que de cabelo branco e olho, quer dizer, tá tudo diferente, tem nada a ver, mano. Então ele vira dizendo que não sabia que ele era tão sensível. E esse é um caçador rank S, o mestre da guilda Diamond, o Ryu Jin-wan. E o maluco de óculos fala que perdeu sua chance, pois parece que todo mundo veio depois do aviso da associação. E ele é o Shioi Sung-gil, um caçador de rank S, mestre da guilda White Lion. Pô, posso estar errado, mas eu acho que o carinha do lado ali, ele combina muito mais com o nome da guilda, White Lion. Mas enfim, foi eu que dei o nome, né? O escritor deu uma vacilada. Então o 4zói pergunta se então os seguranças foram liquidados, perguntando se foi o despertado sem registro, que a associação havia mencionado. Então o cabelinho branco chama ele de ousado, pois ele fez uma bagunça dessas assim que ele saiu da torre. E o maluco tá todo detonado no chão ali, é o tamanho do cara dele. Então o 4zói diz que não importa quem ele seja, pois eles precisam achar ele rápido, e que a julgar pela cena, ele deve ter despertado algumas skills de nível alto, o que faria ele um recruta primário. E pra ser honesto com os dois, ele o quer pra ele. Então o outro perturbado fala, ué, como assim? Quem achar ele primeiro fica com ele? Vixe, é agora. Então ele diz que se durante o processo for necessário o uso de força, não teria problema, né?
enquanto encara o irmão do Prota, dizendo que então eles vão se separar, falando que não tem tempo a perder, porém que se alguém acabar achando ele, pede pra que ao menos avise os outros. E antes de sair, fala pra senhorita que ali estava o cartão da guilda dele e que ela leve o tempo que precisar para pensar sobre isso, pois com um rank de despertado como o seu, ela iria receber ofertas de todos os lugares. O outro falando pra eles fazerem o que eles quiserem, pois ele vai avisar quando encontrá-lo. E o irmãozinho fala que sim, claro, como se eu fosse deixar isso acontecer. Então já aparece em outro lugar um mano perguntando se a conversa foi boa. Então ele pede pra que Jinsik junte todos os caçadores rank C e D da Diamond e os organizem em grupos de busca, pois eles precisam achar alguém. Então o maluco com um sorrisinho perverso pergunta quem eles estão procurando. Então ele diz que é o irmão do Min Sin Jun. E o cara já foi reconhecido, já sabem quem é ele. E ele tá ali, tranquilinho, andando pela cidade com um buracão na camisa. Na hora de trocar de mim. Uma coisa dentro dele pergunta se então o primeiro lugar que ele iria depois de voltar para a Terra pela primeira vez em 100 anos era um fast food de frango frito. O cara não perdeu a oportunidade de ir no KF, vocês sabem o que eu tô falando. Então o Prota manda ele calar a boca e experimentar primeiro. E então assim ele vai entender o porquê que ele foi correndo pra lá. E esse frango aqui, meus amigos, eu sei que é um desenho, mas parece estar tão suculento. Então ele amassa o pedaço de frango. Com a coisa dentro dele falando, puta que pariu. Como que ele pode viver até hoje sem aquilo, velho? Perguntando o que era aquilo. Que se era um frango feito pelos frangos dos deuses. Que aquilo era bom pra cacete. Questionando ele como ele conseguiu sobreviver 100 anos no reino demoníaco sem aquilo. Chamando ele de psicopata. O Prota tá ali amassando 2 frangão. E ele diz que ele está restaurando a humanidade dele. É pra aquela voz calar a boca. Enquanto a voz concorda. Falando, tá bom, tudo bem, se apresse, só me dê mais disso aí, tá bom? E não se atreva a comer isso tudo sozinho. O resto é todo meu. E a nota aqui é que somente o Sin-Woo pode escutar a voz do PRE. Vou chamar ele de Pre agora. Então o Pre pergunta pra onde eles estão indo. Com o Prota dizendo, aonde mais iríamos? Pra casa, óbvio. 10 anos fora de casa, bora pra lá. Na verdade foi 100 pro Prota. Vida real na Terra passou só 10. Então o Pre pergunta se aquela era a casa dele. Ele diz que sim, enquanto segura no portão. E abre. Já se imagina alguém perguntando por ele, se ele havia chegado e o porquê que ele tava tão atrasado. Perguntando se queria que chamasse o Sin-Yun pra comer também. E uma criança passa correndo, chamando ela de mãe. E aparentemente ele tá lembrando do passado. Chega correndo na sala, prestes a abraçar seus pais. Todo alegre, pois tinha o prato favorito dele. Enquanto a mãe pede pras crianças lavarem a mão primeiro. Só que, né, a gente sabe, isso tá só na cabeça do protagonista. E quando a gente cai na realidade, a casa tá toda aos pedaços. Tem teia de aranha, tem lixo no chão, tem bebida, a casa tá completamente abandonada. O que deixa o Prota um pouco chateado, que se sente, dizendo que como esperado, ele ainda não conseguia lembrar do rosto dos seus pais. Enquanto diz que normalmente falam que esquecer é uma dádiva, mas não pra ele. Aquilo era uma maldição, pois ele passou 100 anos no reino demoníaco e foi uma batalha atrás da outra num planeta alienígena encharcado de sangue, e a humanidade dele se deteriorou e seu corpo congelado no tempo, e que ele está se desfazendo todo esse tempo, e que temia que o pilar da existência dele e suas memórias seriam apagadas. As memórias do irmão mais novo, as memórias dos seus discípulos, tudo. Porém, as memórias nunca viraram nostalgia. E ao invés disso, elas se tornaram uma obsessão. Mas assim estava tudo bem, pois foi o suficiente para sustentar ele por 100 anos. Então Pre diz que a casa dele parece solitária. E francamente, até o lugar onde eles viviam no reino demoníaco era um pouco mais aconchegante. Ele fala, bom, graças a esse cara aqui, ele conseguiu suportar tudo isso. Porém o Prota diz que, tudo bem, mas não tinha frango frito lá. Com o Pré concordando, falando que é um belo ponto. E ele não pode refutar isso. Então o Prota fala que de qualquer forma eles só vieram dar uma olhadinha por ali. E que agora eles estão indo embora, pois era hora de procurar os outros. Dizendo estar imaginando como eles ficaram depois desses 10 anos. E que o Sin-Jun deve estar bem, né? Então alguém grita, te encontrei. E não é o irmão do Prota. É uns malucos que já estão rodeando ele. Dizendo que, porra, te achar foi um pé no saco. Falando que ele deve ser o desgraçado irritante que saiu da torre. Falando que seu nome é Beion Yakumun. E que ele é um caçador de rank C da Diamond. Perguntando se ele tem ideia do que ele fez eles passar só pra achar
matar esse cara. E o Prota fala, e daí? Você quer um tapinha nas costas, um conforto, um abraço cafuné, ou algo assim do tipo? O cara fala, você não ouviu o que eu falei? Nós somos da Diamond, ouviu? Diamond. E o Prota fala que não liga se eles são da Diamond ou da puta que pariu. Perguntando o que eles queriam. E o cara dá risada, falando, ué, o que vocês querem? Esse cara aqui não entendeu a situação. Perguntando se ele tava querendo andar de cadeira de roda. E aqui o Prota já tá pro caralho. Começou a dar risada na frente do maluco mesmo. Perguntando quem foi que soltou esses animais e ensinou eles a falar. Perguntando se até um orangotango pode virar um caçador hoje em dia. E que o mundo evoluiu bastante enquanto ele esteve fora. E o cara já perdeu a cabeça aqui, já tá irritadinho. Chega a pupila desaparece. Uma veia saltando. Ele tá prontinho pra cair no soco. Então ele pergunta se esse merdinha precisa de um curativo. Que eles vão ensinar a ele boas maneiras. Enquanto seu corpo já começa a emanar alguns raios. Então ele parte numa velocidade absurda. E já tá atrás do Prota. Porém o Prota tá muito tranquilinho ali. Ué, o Prota tomou o soco. Achei que ele ia esquivar muito suavemente. E soco esse não foi fraco não. O cara fez uma craterinha na parede, hein? Com um cara todo debochado falando, quem é o orangotango ali, hein, ô fudido? Dizendo que ele apagou antes de conseguir tirar as mãos do bolso, enquanto cai na gargalhada. E fala que acha não ser o bastante e que vai acertar ele de novo. E o Prota tá ali, deitadinho, tranquilo, olhando o que parece ser uma janela do nosso tão adorado sistema. E ele tá observando a skill dele, que é chamada de Passo Relâmpago, uma skill de rank C. E que o efeito dela aumenta imediatamente a velocidade em pelo menos 100%. E que se o corpo suportar, as velocidades maiores ainda são possíveis. E o Prota pergunta, o que você acha disso aqui? Você quer provar? E o Pré fala que é a primeira habilidade que ele absorve desde que veio pra Terra. Você dá pra testar. E o cara fala, beleza. E se levanta de boa, sem tirar a mão do bolso. Isso aqui foi surpreendente, tá? Ele levantou com o corpo erê. E o cara fica espantado, perguntando, ué, o que aconteceu? Só que nesse exato momento o Prota já tá atrás dele. E o cara ia questionar como ele fez isso. Porém ele toma um tabef tão forte que enfinca a cabeça dele no chão. E o cara ali tá engolindo terra. Dietinha boa essa aqui. Então todos os malucos da Guilda Diamond ficam espantados. E ele estende a mão, falando que é a hora da refeição. Predador. Ah, tá, entendi. Predador. Pô, predador é muito mais legal que pre. Vou mudar de novo, rapaziada. Agora é predador. Então já se forma um círculo mágico preto embaixo do cara. E sua skill de predador foi ativada. Então aparece que a extração da skill foi bem sucedida. Uma skill de rank C. Então ele fica espantado, pois aquilo também funcionava na Terra. E o predador fala que é uma boa habilidade, mas não é tão boa quanto um frango frito. Esse cara tá pensando no frango frito. Ele tá me deixando com mais vontade. Esse predador aí tá beitando eu. Enquanto ele deixa todo mundo da Guilda Diamond pra trás. E os caras já ficam bravos, rangendo os dentes. E falam, o que vocês estão fazendo aí parados? Ataquem ele agora. E todo mundo já salta pra cima do protagonista. Predador, que tal a gente estrear nossa skill nova? Tem gente de espada, kunai, machado, marreta, taco de beisebol. Tá todo mundo pulando pra cima do cara. Então ele fala, entendido, lanchinho. Legal, o predador chama o Prota de lanchinho. Então a gente já consegue ver aqueles mesmos raios em volta do Prota, que passa arregaçando todo mundo que saltou pra bater nele, numa velocidade tão grande que faz um desenho no ar. Então alguém que já tá com uma aura vermelha chama ele de arrombado, prontinho pra espetar o protagonista. Porém, o Prota desvia, só jogando o bracinho pro lado, e já deixa o joelho que dá no estômago do maluco, que tava na dietinha do suco de beterraba, cuspindo tudo no terninho do Prota. E aparece novamente a telinha de sistema, skill, golpe vital, de rank C. E seu efeito era que quando ativado, o corpo instintivamente almeja os pontos fracos dos oponentes, e que é mais efetivo ao usar uma arma. Então ele pega aquela faquinha na mão, falando que a lâmina tava toda cega, e que um espadachim deveria ao menos manter sua arma afiada, dizendo que agora ele ia ficar com aquilo, e já corre extremamente rápido em direção a outro grupinho. E alguém já grita de longe, irmã! E o Prota já tava prontinho pra cravar uma faca no pescoço. Acho que ia ficar mais estiloso naquele cara. Então o Prota para e olha pra trás e vê o irmão dele, Sim Jun. E o garoto já tá todo choroso, alegre, muito feliz por ter encontrado o irmão dele.
Então é dito que foi há 20 anos atrás, onde o mundo mergulhou no caos enquanto portais se abriam na Terra outrora pacífica, e que monstros descontrolados saíam de dentro desses portais, uma coisa que a gente já tá habituado já. E que foi assim a primeira aparição da geração de Despertado, cujas habilidades floresceram com o surgimento dos portais. Uma era bárbara, onde todos eram inexperientes, sem nenhuma política ou leis para lidar com a situação. E foi nesse mundo caótico que eles perderam seus pais muito novos e que tiveram que sobreviver de alguma forma. E que seu irmão mais velho é um despertado da primeira geração, que abandonou a escola e virou um caçador para poder o criar, quando era apenas um pirata. E a gente vê o Sinju perguntando se o irmão mais velho não ia para a escola hoje, que diz que ele não vai mais para a escola a partir de hoje, pois ele está indo trabalhar. Então o Sinju se sente culpado, perguntando se ele tá fazendo isso por causa dele. Já o irmãozão bota a mão na cabeça dele, falando que não, é porque ele não serve para estudar. Então ele decidiu o futuro da carreira dele bem mais cedo. Então o irmãozinho preocupado pergunta que horas ele ia voltar, e se seria mais tarde, com ele pedindo para que ele não se preocupe, pois ele vai voltar logo. Voltamos então pro presente, com o Prota falando que o maluco tinha um belo carro fofo. Então ele nota o quadro que aparentemente o garoto fez numa visita pro Rio de Janeiro, perguntando se ele comprou aquela casa sozinho, sem sequer pedir um empréstimo, falando que o Missinjun tirou a sorte grande. E ele fala que isso não é nada, que ele conquistou esse dinheiro usando as habilidades que ele aprendeu com ele, e que de qualquer forma ele comprou esse lugar para que eles possam viver juntos. Então tinha um quarto para ele também. Então ele pensa que algo não tá certo. E se esse era realmente o seu irmão? Pois o irmão dele, que ele não conseguiu encontrar, não importava o que fizesse, de repente aparece depois de 10 anos, de uma hora pra outra. Então o Prota fala, ué, tem um quarto só pra mim? Nossa, é tão bom criar um irmão mais novo, todo contente, falando que ele deve ter passado por um bocado. Então ele diz que não, pois foi ele que passou por todas as dificuldades, e que falando baboseiras desse jeito, só podia ser o irmão dele mesmo. E continua dizendo, perguntando se ele imaginava o quanto que ele procurou por ele, e onde diabos ele estava esse tempo todo. Então o Prota já faz um cafuné no maluco, falando pra eles sentarem um pouco, pois ele tem um século de histórias pra contar. E olha, meteu a clássica, senta que lá vem história. Então ele começa a contar, e vai salgadinho, refrigerante, energético, cervejas, rapaziada tá ali conversando casualmente. Então eles soltam, deixa eu ver se eu entendi. Há 10 anos atrás, no momento em que você derrotou o quarto Lorde Demônio, você foi transportado para outra dimensão pelo artefato que ele tinha, e que nessa outra dimensão ou outro mundo você conheceu uma criatura chamada Predador, capaz de extrair skill das outras pessoas, e você se fortaleceu por 100 anos usando essa habilidade, buscando um dragão com a magia dimensional, e finalmente alcançando esse dragão demônio, e você derrotou esse dragão demônio e voltou para a Terra através de um orbe dimensional que estava dentro do coração dele. É isso? Enquanto ele conta essa história, a gente consegue ver como se fosse um joguinho. Que arte daorinha, cara. Eu gostei muito da arte desse manhwa. Então aparece um chatzinho. Eu derrotei o dragão demônio. Agora posso ir pra casa. Com um predador falando que essas perninhas de polvo são uma delícia. E o Prota conclui. É isso aí. O predador veio pra terra com ele e que está dentro do corpo dele agora. O que deixa o irmãozinho um pouco espantado, falando, dentro do seu corpo é como se você fosse uma possessão? E diz que ao invés de possessão, ele tá mais pra um parasita. Com ele perguntando se o lanchinho gostaria de mijar sangue por acaso. É tipo uma pedra no rim, então, rapaziada. Ele tem uma pedra no rim que consome skill. Então o Prota fala pra ele não levar isso tão a sério, dizendo que sabia que tudo isso que ele contou parecia uma completa loucura. Porém, pra que ele saiba que ele não é louco. O irmãozinho fala que é claro, ele acredita nele. E que foi o que ele falou. No fim de tudo, eles estão vivendo em um mundo onde essas coisas seriam pura ficção. E é só que é difícil imaginar só de escutar. Porém, de qualquer jeito, por agora, o que importa é que ele voltou. Então o Prota fala que é a vez dele de contar o que aconteceu, pois o que havia rolado de tão horrível em 10 anos pro desgraçado do Choi Dae-soo ter se tornado presidente. Então o moleque começa a dizer que depois que ele desapareceu, o Choi Dae-soo roubou o crédito por ter derrotado o quarto Lorde Demônio, e ele virou o presidente com o título de Deus da Guerra, como o caçador da primeira geração mais forte, com a sua reputação fabricada, que mesmo agora, aquele maldito continua criando políticas que atrapalham a guilda deles sempre que ele pode, perguntando o que será que ele vai fazer quando descobrir que o seu único rival, o irmão mais velho dele, voltou. Então o Prota fala que isso era bem previsível, dizendo ser o único caçador Rank S da Coreia. E
e que isso era uma piada. E aliás, pergunta se ele sabe dizer se aqueles malucos da Diamond que atacaram eles na outra casa eram lacaios desse Choi Daisu. Mas o irmãozinho fala que não, que o nome da guilda do Choi Daisu é Infinite Great Number e que existem atualmente 7 guildas representando a Coreia do Sul, coletivamente denominadas Heptagrama. E nisso inclui a dele, a Guilda Empire. E a gente consegue ver o nome das outras guildas, que é a Infinite Great Number, White Leon, Diamond, Warrior Father, Blue Flower e Front Sul, dizendo que dentre elas a Diamond é a guilda do Ryu Jinwan, o caçador da segunda geração, chamando o moleque de víbora, dizendo também que ele vai resolver o que aconteceu hoje. Então, para que ele não se preocupe com isso. Com uma cara bem maléfica. O Prota notando que o irmãozinho dele acabou ficando cascudo nesses 10 últimos anos. Então o Prota continua perguntando, e dessa vez é a respeito dos seus discípulos, o que choca o garoto momentaneamente, dizendo que eles estão todos separados agora, e que eles não se falam há bastante tempo, que a Xiaolong voltou para sua terra natal, e a Kang Yeon se juntou a Choi Daisu. Ele diz que por essa ele não esperava. E o Min Jun, e quando ele pergunta isso, o irmãozinho fala que ele foi assassinado, o que pesa totalmente o clima, com o Prota ficando com uma expressão de spam, perguntando se isso era sério, se ele havia mesmo morrido, e quem foi que fez isso. O irmãozinho fala que o corpo desapareceu, então eles não conseguiram identificar o culpado, já que apenas caçadores ou despertados não registrados poderiam matar um caçador, e que até a UEIC participou na investigação na época, mas sem resultado. Então o Prota aqui tá meio em choque e pergunta o que é isso de UIEC. E o garoto fala que é a Unidade de Investigação Especial de Caçadores. E essa organização internacional está na linha de frente da investigação dos crimes cometidos por caçadores. E que eles têm autoridade para investigar e prender todos os criminosos despertados. E em suma, eles são a polícia dos caçadores, com o Prota perguntando se ele tinha algum contato de lá. O irmãozinho fala que até tem, perguntando se ele não estava pensando em entrar nessa unidade, né? Pois se ele quiser uma investigação, seria melhor usar o time de informações da guilda, pois seria perigoso se ele fosse para um lugar tão violento. Então o Prota fala que não, tá tudo bem, ele só precisa de mais algumas informações. E o garoto fala que o que os caçadores fazem é combater, mas o que eles lidam lá são crimes como assassinato. E é muito cedo para ele ir para um lugar daqueles agora, pois ele acabou de voltar, e que ele deveria descansar e recuperar os seus sentidos de combate. E ele fala pro Sin Jun que ele lutou em outro mundo por 100 anos, falando muito sério, o que eu não fiz nesses 100 anos. E o garoto fala que tinha esquecido qual que era o apelido do irmão dele, dizendo que se ele já se decidiu, beleza, que ele vai falar com a Li Genji da Frost Sul, que é a gerente de lá. E ele agradece com um sorrisinho bem fofo, falando obrigado, irmãozinho. E o garoto fala que o seu rosto pode ser o mesmo, porém a sua aura mudou, perguntando o que diabos aconteceu no outro mundo. E o Prota fala que já viu esse rosto em algum lugar antes. E o garoto fica curioso para saber quem era, falando sobre a OIC, que a líder de equipe do distrito Gangbuk é Yong Jung-gu, um caçador entre a primeira e a segunda geração, perguntando se ele conhecia ele. E ele se pergunta, Jong-gu? Não, o nome dele é... E não fala o nome dele, ô protagonista, ô Protinha, eu tenho ansiedade, não faz um negócio desse não, já tem 2 frases não concluídas aqui, eu vou ficar louco. Então 2 dias se passam, e eles estão no quartel-general da UIC, o escritório da equipe de Gangbuk. E alguém já abre a porta gritando, falando que de qualquer jeito, esses pirralhos da segunda geração, ultimamente, um garoto perguntando pro líder, o que foi que aconteceu? Ele disse que ele recebeu ordens de cima, eles enfiaram um recruta novo na equipe dele, como indicação. E falando que isso é uma merda, pois esses caras estão com o cérebro podre, igual essa geração Nutelinha. E o cara já bravo com o velhote, fala, sim, Enquanto o cara continua dizendo que na época dele, isso tudo era mato, e era uma terra sem lei. O mundo dos caçadores era sobre a liderança do mais forte, que a gente fazia o nosso testamento antes de sair nas missões. Que tá falando, que era isso mesmo, que na época dele era mais legal, a grama era mais verde. Perguntando se ele já falou sobre como ele quase morreu em uma raid há 10 anos atrás. E com o garoto pensando, só umas 768 vezes, já exausto do velhote. Dizendo que sim, eu acho que eu já ouvi essa aí. O cara falando, então escuta de novo. Quando era um novato, eu fiquei gravemente ferido enquanto fazia meu trabalho heroicamente. E que o seu destacamento enfrentando a crise que foi perder as forças principais caiu em desespero. E que naquele momento um caçador com habilidades incríveis apareceu. E ele salvou a vida com suas habilidades. Assim como
o Huatou. Aí uma nota, que esse Huatou foi um antigo médico chinês famoso por suas habilidades médicas. E toma cultura, vai tomando cultura. E enquanto ele dizia isso, o Prota arregaça a porta do lugar, chamando ele de Byong-gu, o que deixa os dois malucos muito confusos. E o Prota continua perguntando por que ele mudou o nome, que se foi só pra confundir as pessoas, e que qual que era o problema dele com seu nome antigo, perguntando se ele lembrava dele, pois foi ele quem salvou a sua vida. E o cara já começa a suar frio, falando, não, pera, Caçador Minsungu? E a gente tem um deslumbre do passado com o Prota só curando o maluco, tranquilinho. Então já fomos pro cara apresentando o protagonista, falando que esse é o novo recruta que acabou de entrar para a equipe Gangbu, o caçador Min Sin-woo. E que como um novato, ele provavelmente há muito que ele não sabe sobre esse lugar. Então se tiver alguma dúvida, por favor, que os deixem saber imediatamente. Enquanto tá em parafuso, pois é literalmente o maluco que salvou ele, na história que ele tava contando agorinha. E que como seus veteranos, eles têm certeza de tratar o novo colega com devido respeito. Com alguém sussurrando, perguntando se isso não parecia um pouco contraditório, questionando o que tem de errado com o grande líder do time. E aí o outro manda ela ficar quieta, pois de acordo com a reação do líder, parece que esse cara não é um novato comum. Então ele já chama por Kim Seung-ha, que aparentemente é aquela garota que tava sussurrando agora. E ele pede para que ela o siga para a sala de conferência, que eles vão fazer um briefing de introdução para o novo membro do time. E outros continuam sussurrando, perguntando que será se um caçador de 3 estrelas havia se juntado como um novato. E alguém te pergunta se o caçador Min Sun-woo gostaria de um cafezinho misto ou um americano. E esse é o líder da guilda, que tá todo alegrinho, com o Prota dizendo que gostaria de um café misto, com ele já apresentando o uniforme da guilda de campo, questionando qual que é o seu tamanho. E a garota já levanta a mão, falando, então líder, é que você tinha dito que seria uma natação, porém eu ainda não recebi qualquer informação. E o que eu deveria dizer para esse, no caso, para ele? E essa é Kim Seung-ha, da UIEC, é uma gerente de dados do time Gangbu. Então o Prota pede por informações sobre os caçadores que morreram nos últimos 20 anos, e que ele gostaria de um sumário simplificado. Então ela já fica assustado com essa história de 20 anos de informações, que isso era um grande número de dados, e que eles ainda precisavam fazer um relatório para a Associação dos Caçadores. Porém o cara já fica bravo, falando para ele não se subestimar com a experiência, pois ela deve ser capaz de lidar com isso. E ele já vai pro ladinho do Prota com o café dele, pra ele não se preocupar, pois a gerente de dados vai cuidar disso eficientemente. E ela se pergunta se o líder da equipe mudou tanto enquanto ela não estava olhando. Então ela pergunta se o senhor estava dizendo sobre mortos, e se ele queria saber a informação de limite humano, que qualquer caso reconhecido como um assassinato pela UIEC serviria. É muito ruim falar UIEC, essa sigla aqui, ela é muito complicada, tá? Falando pra também incluir uma lista dos assassinos caçadores que ainda não foram pegos, enquanto bebe o cafezinho misto dele tranquilo. E ele puto esmaga o copo, falando que é quase possível matar um indivíduo ditado a menos que você seja igualmente despertado. E que além disso, se alguém matar um caçador de rank alto como o Minjun, o culpado deve ser profissional. E mesmo que seja pego ou morto, terá registros se forem despertados. E que a partir de agora, achar o culpado é uma prioridade. Se eu fosse esse mano aí, eu ia desejar já tá morto já. O Prota não tá muito contente com a informação não. O discípulozinho dele morreu, ele deve estar no ódio. E ela já pergunta pra ele, por onde ela deve mandar as informações que ele pediu. Ele fala, pro meu telefone. Nesse momento alguém bate na porta, perguntando pelo líder do time, e se ele tinha algum segundo. Ele questiona, o que você quer? Entra aí, pode falar. Então o cara fala que eles receberam um pedido de suporte para a polícia, e que há uma guerra territorial entre membros de gangues com membros despertados. Então o líder pergunta se a polícia não pode lidar com eles, pois devem ser apenas despertados de níveis baixos. Ele fala, bem, um deles é o Cérbero. Um cara já coçando a cabeça falando, droga, por que esses bastardos estão fazendo merda de novo? E o Prota pergunta, o que é esse Cérberos? Com a garota respondendo que eles são um nível diferente das demais gangues, traficantes de armas, assassinos de aluguel, e até mesmo rumores sobre tráfico de caçadores, e que é compreensível que a polícia normal não possa lidar com ele. E o Prota fica um pouco pensativo sobre isso, de tráfico de caçadores, e pede para que o Byong-gu
o leve com ele. E o cara fala, eu mudei meu nome pra Jungkook, sabe? Mas se você insistir em me chamar assim, a partir de hoje eu serei Baeonggu novamente. Falando que eles vão nessa. O Prota já levantando. Isso é louco, o Prota tem o quê? A intimidação total, né? Porque o cara simplesmente falou assim, não, eu revogo minha mudança de nome, pode me chamar como você quiser. Se você quiser me chamar de porta-copo, fica à vontade, mano. Tranquilo aí. Ficou a garota pensando que mesmo assim, como um novato, ele deveria ter primeiro, no mínimo, um treinamento. Só que o Prota já tá botando um uniforme já. Poucas ideias. Então alguém fala que o capitão da ação dos ceifadores sem sangue não é nada especial. Com alguém já deitado no chão, aparentemente sem vida. Com o cara concluindo, especialmente na frente do escudo Cerberus, né? E esse é o Gancho. O nome dele é Gancho. Caramba, nome engraçado. Ele é o segundo comandante do Cerberus. Então alguém fala pra ele dizer isso desse jeito, pois a metade deles foram cortados pela espada de 6 cordas. E é o Wolverine de baixa renda. E esse é de quem? O terceiro em comando no Cerberus. E outro fala, se sentindo deixado de fora, se você está chateado de quem? Por que não tentar me bater? E o cara fala, apenas espere, irmão, algum dia eu irei te derrubar. E diz, engraçado, o que vocês fariam sem mim? E que foi bom ele ter desistido de ser um caçador para se juntar à organização logo no início, pois com certeza o chefe deles tinha um bom olho para talento. E o outro fica todo empolgado, falando que eles vão começar a marcar o território agora, com ele dizendo que a partir de hoje esse território é do Cerberus e que eles vão derrubar tudo. No entanto, nesse momento tem uma grande explosão, e o que deixa o Jiken chocado, perguntando quem era aquele e se ele era um dos Bloodless restantes. Então ele pergunta, isso é CMYK ou algo assim? Quando o Predador fala que a memória dele era curta, que se ele se lembrava era Yam. Então alguma coisa acontece, e o Jiken pergunta se ele havia os matado, dizendo que ele sabe como as coisas ficariam complicadas se eles mexerem com a UIC. E ele fica bravo, falando, como que eu deveria saber? E que ele deveria limpar essa bagunça também. Porém alguém fala, ei, já fazendo o cara virar. E nosso Prota já diz que, julgando pelas suas divagações, eles mataram alguns caçadores mais cedo, né? Com um rosto totalmente psicopático, falando pra ele mostrar-lhe um pouco mais do que ele pode fazer. E os outros se perguntam, quem diabos é esse cara? Pois nunca vi um cara assim na gangue Book antes. E o outro fala, que o mais importante é que coragem foi que fez ele se rastejar até lá sozinho. Com o Jiken chamando ele de filho de uma... Você sabe. Falando que ele não tem olhos de um empregado civil. E o que eles devem fazer agora? E o cara disse que isso é estranho, pois ele definitivamente ouviu o seu crânio quebrar. E concluiu, o que mais devemos fazer? Ele quer ver, né? Vamos mostrar pra ele como que se mata caçador. Falando que vai mandar ele pra próxima vida. De volta pro lobby. E ativa sua habilidade, a armadura corporal total. Uma habilidade de rank B. E sua descrição é que, quando ativada, forma uma armadura corporal totalmente invisível. E a duração depende da mana do usuário. Falando pra que todos matem aquele maluco. Todo mundo tá preparado pra atacar. Então vamos pra um momento. O cara fala, ué, o que tá acontecendo? Eu definitivamente estava lutando quase agora. Ué, tem alguém do outro lado do rio? E vê, vovô com o velho fazendo um gesto. E eles perguntam, ele quer que eu vá ou que eu fique? Enquanto continua chamando pelo seu vovozinho, enquanto a gente vê o cara deitado no chão. E o Prota já pega ele nos cabelos, pedindo pra que ele levante, pois ele era o único restante agora. Falando pro Predador absorver isso, com o Predador animado, dizendo que essa é uma habilidade muito deliciosa. Enquanto ele devora totalmente a armadura corporal do maluco. E o cara tá meio desacordado, pensa, ué, a gente foi derrubado por apenas um único cara? Por que um policial falso tá indo tão longe assim? E o que ele quer saber mesmo? Eu não faço ideia. E que eles nunca mataram qualquer caçador, eles são apenas trabalhadores. E o Prota dá risada, falando que sabe, afinal, lixo como eles não são capazes de fazer algo assim, com o cara ficando desacordado. E o Prota diz que ele queria verificar o nível das habilidades dos criminosos despertados nos dias atuais, e que eles pareciam um problema, e que era melhor eles irem direto ao ponto, já limpando as suas mãos. Então ele chega, perguntando se ele está bem, pois eles acabaram de limpar os andares de baixo do clube, falando que ficou preocupado quando ele insistiu em ir sozinho, mas aí ele nota que ele sabugou todo mundo daquela sala. E ele fala, vocês acabaram também, demoraram, hein?
falando que ele deixou um dos líderes vivo, pois ele pensou que iam precisar dele. E o líder pergunta, então você matou o resto? Ele falou que a princípio a prioridade é a prisão, mas isso é permitido se fossem atacados primeiro. E a OIC segue os protocolos internacionais como a organização global, e que na verdade os agentes deveriam vestir câmeras corporais para confirmar a legitimidade, falando que eles eram cruéis o suficiente para justificar a execução imediata, mas exterminar todos eles e com uma expressão tão indiferente assim, no mínimo é assustador. Então Prota nota, a câmera corporal, eu esqueci, mas eu ainda tô em treinamento, né? Não tem problema. E com um brilhinho nos olhos ele fala, você vai lidar com isso, não vai? E o cara só aceita chorando, dizendo que sim, enquanto a rapaziada tá fazendo a limpeza do sofá. No entanto, tem alguém debaixo do sofá, ligando pra alguém. Enquanto o Prota dizia, eu fui atingido primeiro, tá? Você não tá vendo o sangue nas minhas roupas? E o líder só aceita, fala, sim, eu acredito em você. Claro que eu acredito. Mas por dentro ele tá pensando que isso é obviamente sangue de outra pessoa. Mas não tem pra que ele ficar insistindo tanto, né? Não tem pra que então não. E na ligação alguém fala, é verdade o que eu estou dizendo, a Cerberus foi completamente exterminada sem nenhuma resistência. O segundo no comando, o gancho foi esmagado até a polpa. E o terceiro do comando de Ken, que você pediu pra ficarmos de olho, está morto. E o cara fala, repita pra mim, quem é que está morto? E esse é o Gucci, o caçador de rank A da guilda Red Light, Young Kong. Então eles já estão num portão, acabaram de descer de um avião. E alguém fala que o caçador Gucci Guild da Red Light, o Kong, acabou de chegar. E que eles irão se mover para a localização designada. E o cara já baixa a cabeça, desejando condolência. E ele é o Lee Jung-yong, da Associação de Caçadores Coreanos. E o maluco pergunta, aonde é que tá meu irmão? E o cara fala que o corpo do suspeito de quem está atualmente no departamento forense dos caçadores, perguntando se o caçador Gucci irá com eles para identificar o corpo. E depois dos procedimentos, eles irão escoltá-lo para a acomodação designada. E o cara já tá risado, suspeito. Falando que ouviu que aquele que matou o irmão dele é da UIC. E os agentes dizendo que não podem confirmar isso. Com o cara perguntando se ele pode sair além das atividades programadas. E os rapazes falam que isso não é possível, pois ele deve estar na sua acomodação designada até a data da sua partida. E que se ele sair sem permissão de acordo com as leis internacionais dos caçadores, ele pode sofrer uma deportação forçada e punições correspondentes. E que então, eles agora vão prosseguir para o departamento forense. Então o cara fica meio descontente, pois aparentemente eles querem que ele apenas se despeça e saia. E já sussurra pro Liu, falando para que ele o encontre. E esse é Liu Yanfang, um caçador rank B+, das operações secretas da guilda Red Light. E manda o bastardo que matou o seu irmão esperar por ele. E fala que vai arrancar o seu coração enquanto ele ainda está vivo. E vamos pro cara que matou o irmão dele, que pergunta se todos os pertences dele foram roubados ao seu irmão. Ele fala que sim, quase 2 dias antes do Min-jun ser morto, sua casa foi completamente saqueada, enquanto entrega um pacote pra ele. E fala que a mana de um caçador é como uma impressão digital, né? E que você pode deduzir o código, tipo e o rank dela. E os investigadores presumiram que o culpado fez de tudo pra apagar seus rastros, e que Min-jun era um arqueólogo, então ele tinha toneladas de materiais em casa, e que não há um único item restante que contenha a sua mana. Então ele pergunta se ele tem certeza que foi um assassino, e não apenas um ladrão. O garoto ficando meio em dúvida, e fala que olhando a lista dos itens faltantes, há muitas coisas valiosas, e que além disso, fazer tanta bagunça na verdade aumenta as chances de deixar qualquer tipo de evidência, não é? E que seu objetivo foi apagar os traços de mana desde o início, seria muito mais efetivo colocar fogo no lugar. E o garoto pensa que então ele estava dizendo que os ladrões tiraram vantagem da morte do Min-jun para roubar sua casa vazia. E o Prota fala que procurou nos casos criminais da UIC, e que há muitos casos similares do que ele esperava, e que parece que ele precisa quebrar algumas portas. O irmão fica em dúvida, perguntando do que ele tá falando que mesmo que leve tempo para processar as mercadorias, já se passaram anos, e não há possibilidade que as coisas do Min-jun ainda estejam por aí. E o Prota fala muito tranquilamente que eles não vão saber até verificarem, enquanto sorri. Porém, no quadro seguinte, ele fala que ele disse isso com muita confiança. Porém, como há tantos ladrões em um país tão pequeno, pois eles já estão procurando por semana. E o Predador fala que ele, surpreendentemente, tem bons instintos, dizendo que vai ajudar, falando pra ele ir pra direita. Com o Prata ficando puto, dizendo que aquele é um beco sem saída, chamando o Predador de idiota. Porém, ele escuta alguém falando, chefe, você ouviu os rumores recentes? E já parte pra espiar.
E é um cara falando que dizem que a UIC está chutando portas agora. E eu vi que eles limparam o distrito Yongyong-wai. Porra, olha o nome dessa desgraça aqui. Limparam um distrito aí, ontem. E o mafioso fala, o quê? Como é possível? Eles fizeram isso sem mandatos ou relatórios? E o cara fala que por ser a UIC, eles têm autoridade para investigar todos os caçadores do mundo. E além dos direitos de descartar criminosos despertados. E que se eles resistirem contra esses bastardos de distintivo, eles acabarão comendo não comida da prisão, mas sim comida do serviço memorial. Então ele fala que eles ainda são empregados civis. E porque ele estava assustado com esses manés. E os caçadores fazem muito dinheiro se juntando em guilda. Então dizem que a UIC não tem muitos ranks altos. Mas o cara que está chutando portas dessa vez aparentemente não é um louco comum. E nós também nos especializamos em suprimentos de caçadores. Então eles deveriam mover o seu armazém. Prota já aparece atrás dele, perguntando aonde é esse tal de armazém. O que assusta os dois malucos, que perguntam quem que é esse cara. E o Prota fala, bem, agora vocês vão me conduzir a uma pesquisa e apreensão no seu armazém. Beleza, rapaziada? E o cara já assustado fala, chefe, deve ser esse maluco aí, o bastardo da UIC que está chutando portas. E o chefe já tá ligando pra alguém, falando, garotos, todos venham até a zona 2. É uma emergência. E o Prota disse que só perguntou onde estava o armazém e que ele está ocupado. Então, para eles cuspirem logo essas informações, se eles não querem se machucar. E os dois estão totalmente desesperados. O cara continua a ligação, falando pro Hazen derrubar logo esse filho da mãe. O Hazen sendo aquele maluco feio, 2 dentes, falando que ele não tem habilidades de combate. Então já chega a rapaziada, que pergunta pro chefe o que estava acontecendo. Com outro mano perguntando quem caralhos é esse cara. E por que tinha um policial falso ali. E o chefe já tá dando risada, falando quem é esse pirralho pensa que é, vindo ali sozinho. E que mesmo se ele for da UIC, se baterem nele e afogá-lo no mar, não iam conseguir encontrá-lo. Então o Prota fala que está juntando todo mundo ali pra lutar com ele. Que gentileza! Assim é bem mais fácil. Debulhado do mundo. Então ele chama pelo Predador, falando que eles vão usar uma habilidade pelos velhos tempos. E o Predador fala, uma habilidade, um sacrifício. O Prota diz estar de acordo com isso. E usa a onda de choque, que emite uma luz extremamente forte, que se espalha por todo aquele beco, acertando todo mundo simultaneamente. Então ele vai até a frente do Hansen e pede para que agora ele mostre o armazém. E o Hansen, chorando desesperado, pergunta quem caralhos é esse maluco. Ele fala, eu sou apenas um bastardo louco. O Prota tá coringando aqui, rapaziada. Então eles já estão dentro do armazém e tá todo mundo preso já por uma corda. Com o Predador falando, viu? Esse é o meu instinto. E o Prota manda ele não ser ridículo, pois dessa vez ele apenas acertou com sorte. E o Predador fala que esse é o suprimento de alimentos de mana onde ele estava procurando, dizendo que tinha um cheiro familiar. E o Prota fala que também reconheceu isso imediatamente e que ele tá feliz que pelo menos uma delas tinha sobrevivido. As notas de pesquisa do Min Jun, percebendo que há um feitiço de segurança nisso e que não é apenas uma simples fechadura e que talvez só abra com a mana do proprietário. Então o Predador pergunta se esse livro não iria abrir se ele não for capaz de lê-lo, né? E o Prota diz que, bem, de qualquer forma ele não precisa do livro, apenas da mana dentro dele. E liga pelo Byong-gu, dizendo que tem uma dezena de criminosos despertados amarrados ali. E para que ele venha limpar isso. E também para trazer o carro, pois eles têm um lugar para ir. E se chama Zonas Neutras de Combate, onde técnicas subterrâneas e habilidades estranhas são permitidas. E é um centro de troca para todos os tipos de conhecimentos relacionados ao poder. O Céu Negro. E lá dentro vemos o que é uma cartomante pegando uma cartinha. E fala, nossa, parece que teremos um convidado interessante. E essa é uma das 10 capitãs do Céu Negro. A grande feiticeira sem nome. Ah não, rapaziada, o nome tá no próximo episódio. E meus amigos, que obrinha interessante, tá? O protagonista é meio biluteteia da cabeça, só que ele é bem poderoso. E eu confesso, tá bem ansioso pela continuação desse aqui. Afinal, a gente viu muito pouco sobre esse tal de Predador. E eu acredito que essa obra vai melhorar cada vez mais com o tempo. Então não se esquece de se inscrever no canal pra gente bater 1000 inscritos e curtir esse vídeo, pra que
assim eu traga a continuação dessa obra. E fiquem à vontade para no campo dos comentários colocarem obras que vocês gostariam de rever aqui no canal, obras que eu já trouxe, e obras novas, porque, bom, é sempre bom saber mais coisas para trazer para vocês. Enfim, vejo vocês numa próxima e tchau!